Uma mensagem chega de um número desconhecido. Oi, acho que salvei seu contato errado. Você responde só para avisar do engano. A pessoa agradece, puxa a conversa e parece educada. Nos dias seguintes, ela lembra do que você contou, pergunta da sua rotina e manda fotos convincentes. Não pede dinheiro, não oferece nada. Primeiro, ela fabrica confiança. Quando o pró-investimento aparece, já não vem de um estranho, vem de alguém que parece ter virado amigo, parceiro ou interesse romântico. A plataforma é bonita, o gráfico sobe, o suporte responde rápido, um saque pequeno chega a funcionar. Então entram valores maiores, empréstimos, economias e dinheiro da família. Na hora de retirar tudo, surgem impostos, taxas e bloqueios. Cada pagamento promete liberar o anterior. Nenhum libera. Do outro lado da tela, talvez não exista um golpista improvisando sozinho. Em muitos casos, existe uma sala inteira: operadores, supervisores, roteiros, metas, perfis falsos, plataformas falsas, carteiras de criptomoedas e pessoas mantidas ali por ameaça ou dívida. Uma fábrica que fecha num país e reaparece em outro. Essa é a engrenagem dos chamados scam centers. O golpe ficou conhecido como pig butchering, expressão criada para descrever uma vítima sendo engordada antes do abate. O nome é brutal porque o método também é. A operação não tenta arrancar o primeiro dinheiro disponível. Ela estuda a pessoa, prolonga a conversa e aumenta o valor emocional da relação antes de aumentar o valor financeiro da fraude. Os números assustam. A estrutura por trás deles assusta mais. O relatório anual de 2025 do Centro de Denúncias de Crimes Digitais do FBI registrou mais de 1 milhão de queixas e 20 bilhões e 877 milhões de dólares em perdas. Fraudes de investimento responderam por 8 bilhões e 648 milhões. Quando o relatório separa os casos com criptomoedas, o prejuízo passa de 11 bilhões. Casos marcados como relacionados à inteligência artificial somam quase 900 milhões. Esses números não representam todo o chip planeta. São denúncias recebidas por um órgão americano, e muita vítima nunca denuncia. Ainda assim, eles revelam uma mudança de escala. O FBI afirma que as fraudes de investimento em cripto foram a maior fonte de perdas financeiras para americanos em 2025, com 7 bilhões e 200 milhões de dólares reportados. O próprio relatório associa grande parte dessas operações a organizações criminosas instaladas no Sudeste Asiático e ao uso de vítimas de tráfico humano como mão de obra forçada. A mensagem no celular é só a porta de entrada. Para descobrir por que a fábrica sempre reaparece, é necessário olhar para a cadeia de produção. Uma equipe encontra alvos, outra cria personagens. Há quem alimente redes sociais falsas durante meses para que uma busca rápida pareça confirmar aquela identidade. Há quem mantenha sites, aplicativos e painéis de investimento no ar. Outras pessoas processam pagamentos, convertem moedas, distribuem valores entre carteiras e procuram novas contas quando uma é bloqueada. O painel falso também faz parte do roteiro. Quando a vítima deposita dinheiro, ela vê um saldo que cresce. Aqueles números podem não representar operação financeira nenhuma. São uma encenação controlada por quem controla na plataforma. Permitir um saque pequeno custa pouco e compra algo valioso. A sensação de que o sistema foi testado e aprovado. Depois vem a escalada. O falso consultor sugere uma oportunidade maior. A falsa amiga diz que também investiu. O grupo de mensagens mostra supostos clientes comemorando lucros. Se a vítima hesita, aparece urgência. Se tenta sair, aparecem taxas. Se percebe o golpe, surge outra pessoa prometendo recuperar o dinheiro perdido. É a segunda fraude construída em cima da primeira ferida. Essa cadeia deixou de ser apenas hipótese quando investigações chegaram aos prédios, às empresas e às carteiras digitais. Em outubro de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou pública uma acusação contra Chen Ji, fundador do Prince Group. Promotores alegaram que ele comandava uma rede de complexos no Camboja, onde trabalhadores eram usados em fraudes de investimento com criptomoedas. No mesmo caso, o governo americano apresentou um pedido de confisco de aproximadamente 127 mil bitcoins.
avaliados na época em cerca de 15 bilhões de dólares. Segundo o departamento, foi a maior ação de confisco de sua história. O Tesouro americano também classificou o Prince Group como organização criminosa transnacional e sancionou 146 pessoas e entidades ligadas à rede. As medidas e o processo descrevem negócios aparentemente legítimos, misturados a cassinos, empresas de fachada, lavagem de dinheiro e instalações usadas para fraude e trabalho forçado. O processo americano contra Chen Ji não terminou em condenação, mas a história continuou depois da acusação. Em janeiro de 2026, o governo do Camboja informou que ele havia sido preso e extraditado para a China, além de perder a cidadania cambodiana. Meses depois, o Tesouro dos Estados Unidos voltou a citar a queda da liderança do grupo, ao anunciar novas medidas contra redes de fraude no Sudeste Asiático. O ponto central não depende do destino de um único empresário. Os documentos mostram a arquitetura que permite à operação atravessar fronteiras, empresas que movimentam recursos, imóveis que abrigam trabalhadores, serviços digitais que sustentam identidades falsas, intermediários que convertem dinheiro e relações políticas ou comerciais que dão aparência normal ao conjunto. É aqui que a história fica mais desconfortável. Quem perde a má aposentadoria, vende a casa ou assume uma dívida por causa do golpe é vítima. Mas algumas pessoas que enviam as mensagens também chegaram aos centros como vítimas. Foram atraídas por anúncios de emprego em atendimento, tecnologia, marketing ou vendas. Viajaram acreditando que começariam uma vida melhor. Depois, tiveram documentos retidos, dívidas inventadas, liberdade limitada e metas de fraude impostas por violência. Em 2026, a campanha das Nações Unidas chamada Trapped in Scam Crime colocou essa realidade no centro do debate. Pessoas traficadas para criminalidade forçada. Reconhecer isso não apaga o prejuízo de quem está do outro lado da tela. Explica como a fábrica consegue recrutar tanta mão de obra e por que alguns operadores não podem simplesmente desligar o computador e ir embora. Numa estrutura industrial, até a coerção vira meta. Quem não consegue depósitos é punido. Quem produz mais recebe tratamento melhor ou a promessa de pagar uma dívida impossível. A vítima financeira vira número num painel. O trabalhador coagido vira outro número. No topo, quem controla o sistema enxerga a receita. Por isso, tratar tudo como um golpista esperto enganando uma pessoa distraída esconde o que há de mais importante. A fábrica depende menos de genialidade e mais de processo. Scripts são testados, personagens são reaproveitados, objeções recebem respostas prontas. Dados vazados e redes sociais ajudam a personalizar a abordagem. Uma operação aprende com a outra. A inteligência artificial acelera essa linha de montagem. Ela traduz conversas, corrige texto, gera rostos, altera vozes e adapta uma história ao perfil do alvo. Uma pessoa passa a manter mais conversas em mais idiomas. Uma identidade falsa ganha fotos de viagens que nunca aconteceram. Uma chamada de voz deixa de ser uma prova segura de que existe alguém real por trás do perfil. Isso não significa que cada mensagem estranha use inteligência artificial. O perigo está na redução do custo. Quanto mais barato fica criar variações convincentes, mais gente é abordada e mais tempo essa operação dedica a quem demonstra dinheiro, solidão ou interesse. O dinheiro também percorre uma linha de montagem. A transferência sai da vítima, passa por contas de terceiros, plataformas, carteiras digitais, stablecoins, empresas de fachada e negociadores que convertem ativos. Nem todo caso usa o mesmo caminho. O objetivo, porém, é constante: separar a origem do destino e ganhar tempo antes que bancos, corretoras ou autoridades consigam congelar os valores. Seguir a conversa revela o método. Seguir o dinheiro revela quem sustenta a máquina. Uma apreensão bilionária chama atenção porque torna o invisível visível por um instante. Mas ela também revela o tamanho da infraestrutura que existia antes da apreensão. Criptomoeda não faz o dinheiro desaparecer por mágica. Pessoas, serviços e empresas constroem o caminho usado para ocultar quem recebeu, quem moveu e quem ficou com a maior parte. Quando essa estrutura sofre pressão, ela não reage como um indivíduo. Reage como um mercado.
prédios são fechados, contas são bloqueadas, fronteiras ficam mais vigiadas. Então, parte da operação se divide em grupos menores, troca de plataforma ou procura outra cidade. Em 2026, análises da Comissão Americana, que acompanha as relações econômicas e de segurança com a China, apontaram justamente essa tendência. Repressões no Sudeste Asiático empurravam redes para operações mais dispersas, enquanto inteligência artificial e criptomoedas aumentavam sua capacidade de adaptação. No Sri Lanka, prisões e operações policiais levantaram o alerta de que redes antes concentradas em países como Camboja e Mianmar estavam procurando novos territórios. O endereço muda porque o endereço nunca foi o produto. O produto é a confiança fabricada. Para remontar a operação, bastam conexão, telefones, identidades falsas, meios de pagamento, proteção local e pessoas que possam ser convencidas ou obrigadas a trabalhar. Essa mobilidade explica por que uma grande batida policial é uma vitória real, sem representar o fim da indústria. Ela liberta pessoas, apreende provas, interrompe pagamentos e aumenta o custo do crime. Mas, se os chefes, os canais financeiros e o recrutamento continuam funcionando, outra sala abre longe dali. O desenho completo começa a aparecer. Uma mensagem encontra alguém num momento de curiosidade. Um personagem transforma curiosidade em vínculo. Uma plataforma transforma vínculo em saldo falso. Um supervisor transforma a conversa em meta. Intermediários transformam a transferência em ativos difíceis de rastrear. Empresas e imóveis dão aparência normal à operação. Quando a luz chega, a estrutura se desmonta e procura outro lugar. No caminho, o prejuízo se espalha. A vítima perde dinheiro e muitas vezes esconde o caso por vergonha. A família perde segurança. O trabalhador traficado perde liberdade. O país, usado como base, recebe corrupção, violência e reputação destruída. Serviços legítimos são explorados para sustentar negócios falsos. E quem montou a máquina tenta ficar longe o bastante para receber o lucro sem aparecer na conversa. A fábrica do golpe não depende de pessoas burras. Ela depende de algo que todas as pessoas usam para viver: confiança. Explora a vontade de conversar, de amar, de melhorar de vida e de acreditar que alguém está prestando atenção. Por isso, a pergunta mais útil não é apenas como alguém caiu nisso? É quem construiu um sistema inteiro para que aquilo parecesse verdadeiro? Às vezes, uma mensagem é só um engano inocente. Mas quando ela vem acompanhada de intimidade rápida, investimento perfeito e urgência para transferir dinheiro, talvez você não esteja conversando com uma pessoa. Talvez esteja diante da primeira peça de uma indústria que aprendeu a fechar prédios sem nunca encerrar a produção. Se você quer enxergar as estruturas que lucram no escuro, inscreva-se na Engrenagem Oculta.